Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos aqui a mais informações sobre o Botafogo. Tem o Luiz Henrique e Igor Jesus em coletiva de imprensa ali, só os dois. O foco da seleção brasileira está nos craques do Fogão. Tem também ali o UOL querendo estranhamente, né, desesperadamente como sempre, tentar ligar o Igor Rodato da CPI. O cara que delatou na CPI, a Juru, ao Romário, várias coisas que ele fez e conhece de esquemas de corrupção no futebol, né, querendo ligar o Igor Rodato a o John Textor, estranhamente, né, querendo tentar achar alguma ligação entre os dois. Aquela mídia suja marrom do UOL que a gente conhece. Isso e muito mais informações sobre o Fogão. Tem Globo Esporte, tem muita coisa aqui sobre o Botafogo. Mas antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que aparecer aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, bora pro vídeo. Fala pessoal, vamos aqui ver esse pedaço aqui primeiro, que é muito engraçado. Eu acho que merece ser iniciado com isso aqui. Por Jesus, o Paraná te abraça. Tem uma música que diz assim: te carreguei no colo, cantei pra te dormir. Nunca fiz isso pra você porque você era da base do Curitiba, mas vi você iniciar por ali. O que representou a tua saída de Cuiabá para Curitiba e até que ponto a escolinha do Curitiba, a base do Curitiba, te ajudou? E como segunda pergunta, como você vê o Peru, um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Eu falei Peru, time, né? A quinta série. Eu saí de Cuiabá muito cedo, né? Eu acho que isso fez... Caraca, que resenha. Eu saí de Cuiabá muito cedo, eu acho que fez me amadurecer mais rápido, de estar podendo ficar longe dos meus pais, viver próximo do clube e estar focado apenas no meu futuro. E desde o começo que eu saí de casa, isso me fez pensar mais o que eu seria no futuro, então eu sempre procurei me preparar bem para que eu pudesse alcançar os meus objetivos, que era ser jogador profissional. E hoje estar podendo viver momentos como esse é gratificante e espero cada vez melhorar mais o meu rendimento no Botafogo. Quando eu tiver a oportunidade de voltar à seleção novamente, quero poder fazer o meu melhor para que eu possa dar grandes resultados a todos. Que peru. Não, cara, eu acho que... Eu acho que dentro do jogo ali tem o juiz, dependendo do adversário, se eles são agressivos ou não. Se tiver uma chegada acima do tom do jogo, o juiz pode ir no VAR e verificar. E em relação ao time do Peru, é um time que vem crescendo cada jogo, é um time que tem qualidade, mas, como eu falei, nós estamos preparando bem para que possamos fazer o resultado que é muito importante para nós. O Peru vem crescendo, pô. Luiz, bom. Olha, esse fim de semana não tem rodada da Série A do Brasileirão por causa da data FIFA. Mas durante a semana teve jogo remarcado, com vitória do Atlético Mineiro sobre o Grêmio por 2-1. O campeonato volta na quarta-feira e olha aqui a classificação. Como é que tá a classificação? Botafogo em primeiro, com 3 pontos a mais que o Palmeiras, segundo colocado. E o Fortaleza, na sequência, em terceiro. Feliz? Eu dei uma alô pra Ana Sátila, porque a Ana Sátila é atleta do Botafogo, eu dei uma alô pra ela. Quem sabe ganhar a Libertadores ou um brasileiro, ou os dois esse ano ainda. Ó, na parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento, tem Vitória, Corinthians, Cuiabá com um jogo a menos e Atlético Goianiense. A gente vai seguir falando de futebol agora sobre a seleção brasileira. Terça-feira tem jogo contra a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 15 para as 10 da noite, ao vivo na Globo, direto de Brasília. O Felipe Brizola tá lá. Domingo é dia de treino ou dia de folga por aí? Brizola, um beijo, craque, bom trabalho. Tudo bem, Bárbara? Um beijo pra você, pro Lucas. É dia de trabalho e dia de trabalho pesado, eu diria, porque a seleção brasileira ontem fez um treino mais tranquilo, os jogadores ainda estavam se recuperando do último jogo, né? Aquele treino migué que a gente chama, que só os reservas vão mais a campo, eles fazem ali um trabalho em campo reduzido, mas hoje é pra valer. O Dorival Júnior e a comissão técnica sempre tem pouco tempo para trabalhar a seleção brasileira, e quando eles têm essa possibilidade de fazer uma atividade mais firme, com todo mundo ali fisicamente apto para aguentar algo mais intenso,
intenso, eles aproveitam. Então essa é a tendência. Hoje os jogadores estão descansando, a gente está bem em frente ao hotel da Seleção Brasileira, que tem vista para o estádio Mané Garrincha, onde o Brasil enfrenta o Peru nessa terça-feira. Eles já vão, todo dia eles acordam focados ali no objetivo, pensando no o que eles têm que fazer. A Seleção Brasileira ainda mantendo os pés no chão. A vitória foi muito importante, né? A vitória por 2-1 de virada sobre o Chile, mas há um consenso de que o desempenho agora precisa vir, não dá para enfrentar o Peru, que está super mal colocado, está na 9ª colocação, acabou de sair da vice-lanterna, uma equipe que fez 3 gols em 9 partidas, e não dá para encarar esse jogo só como uma questão de resultado. O Brasil precisa ter desempenho. Os jogadores ontem nas entrevistas admitiram que aqui o público é mais exigente, então não adianta o Brasil fazer aquele 1-0 maroto no primeiro tempo, vai levar vaia se não tiver pressão, se não tiver um jogo que agrade o torcedor. Então, de certa forma, a expectativa agora é um pouco mais de performance. Uma seleção brasileira que comece a entrar nos eixos ali do que espera a comissão técnica. A análise, inclusive, em relação ao jogo do Chile foi um pouco em cima disso. Algumas coisas já funcionaram um pouco mais, ainda não foi o jogo que agradou como um todo, mas o Brasil, pelo menos, trouxe a vitória no momento que importava e está na 4ª colocação. Agora, foi uma vitória conquistada com 2 jogadores do Botafogo, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. E o Carlos Gil conversou com os dois de forma exclusiva. Momentos para se curtir em dupla. Afinal, a alegria e o orgulho vieram em dobro. Gol de Igor Jesus. Gol de Luiz Henrique. Os primeiros de ambos pela seleção. Valeram vitória importante sobre o Chile pelas eliminatórias. E para eles parece ter pesado bem menos do que a moldura dos quadros que vão mandar fazer para guardar as camisas. Tem que jogar pro quadro essa camisa aí. Primeiro gol com a camisa da seleção, então tem que botar no quadro. Se as pessoas perguntarem aonde a gente ganhou, é só a gente mostrar a fotinha que vai estar registrado lá. Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus passou 4 anos nos Emirados Árabes. Voltou ao Brasil em julho, contratado pelo Botafogo. A primeira convocação veio só 3 meses depois. Eu fiquei muito feliz com a recepção de todos, me passaram muita confiança, mas muitos diziam apenas da minha apresentação de subir em cima da cadeira. ainda não, vai acontecer ainda. Isso me deixa mais nervoso do que entrar em campo. Ele vai ter que falar, vai ter que dançar. Não, mas dançar não tem mobilidade no quadril, não. É que estar nesse ambiente não chega a ser uma novidade completa. Luiz Henrique já tinha sido chamado pela seleção principal para os jogos contra Equador e Paraguai. E os dois também participaram de seleções de base. E bem acompanhados, hein? Eu joguei com os dois na seleção sub-15, os dois são da mesma idade do que eu e fico muito feliz de ver eles chegando aqui, eles ajudando a gente, decidindo jogos, sendo importantes. Num setor do campo disputado, que terá Vini Júnior e Neymar de volta em breve, o jogo da próxima terça contra o Peru é mais um teste de fogo. E de fogo, eles entendem. A dupla que brilha no líder do Brasileirão soube aproveitar a boa fase da equipe, mantendo a tradição alvinegra de ceder jogadores à seleção. O Botafogo, que é um clube gigante, formou muitos jogadores aí para a seleção brasileira. E a gente agora está no Botafogo e está na seleção brasileira, para a gente também é muito importante. Isso nos dá mais confiança para que possamos fazer grandes trabalhos dentro do clube. E o torcedor está passando todo esse carinho, é gratificante. Um carinho que será recebido num estádio de nome também muito especial para os botafoguenses, Mané Garrincha. Eu lembro muito do que me falaram dos dribles dele que ele dava, que ele passava assim o pé pela bola, assim, fazia bastante gol, a perninha dele também tortinha, então temos lembranças boas dele, sabe? E se Deus quiser, vamos colocar isso dentro de campo, a alegria que ele teve, o amor de jogar pelo clube também que ele teve, então vamos colocar isso dentro da seleção agora. Mas apesar da leveza no bate-papo, eles sabem que o momento requer concentração e superação. Isso é uma fase, todo mundo passa, mas queremos mudar isso e vamos mudar isso. Sabemos que o Brasil é uma seleção de muita história e queremos levar o Brasil à altura para que possamos um dia ganhar o Hexa, né? E nesse dia, os sorrisos compartilhados por 2 amigos que realizam um sonho de infância
vão se espalhar pelo país inteiro. Vou pedir para o Igor, então, por favor, falar sobre a noite, sua estreia pela Seleção Brasileira. Podia ser melhor? Não, né? Boa tarde a todos. Muito feliz pela noite que eu vivi, tá podendo estrear na seleção, fazendo gol, ainda mais com vitória. É gratificante, é um sonho de criança e hoje tá podendo realizar. Somente agradecer a Deus. Espero continuar trabalhando firme aí para que eu possa dar muitas alegrias ainda ao torcedor brasileiro. Oi, Luiz Henrique, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O caminho normal, né, pro grande jogador brasileiro, que aparece bem, que se destaca, né, é ir pro exterior, que foi o seu caso. Agora, que peso que você acha que teve voltar pro Brasil para poder viver tudo que você está vivendo agora? Boa tarde a todos. Minha volta pro Brasil, como eu falo em todas as entrevistas, foi Deus, porque eu tava bem lá no Betis, tava jogando, e quando eu volto pro Brasil, foi por causa da minha família, que eu vou estar perto também, mas queria sempre ter a oportunidade de jogar na seleção brasileira, e essa volta para o Brasil me ajudou muito a ter essa oportunidade de estar pegando minha segunda convocação, então só tenho que agradecer a Deus mesmo por isso. Igor, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Igor, a gente está acostumado a ter jogadores convocados sempre da Europa e do Brasil, assim. Muito raramente a gente tem uma visão, eu me refiro, povo, imprensa, a gente tem a visão de fora. Você, em 6 meses, saiu do mundo árabe para jogar no Botafogo e para a seleção brasileira. Com certeza você já jogava muito bem no mundo árabe. Você acha que existe esse preconceito e foi uma das coisas que fez você voltar para o Brasil? Boa sorte, parabéns pelo jogo. Boa tarde. Eu voltei ao Brasil porque eu queria competir e lá no Emirados não tinha essa competição que tem aqui no Brasil. E desde quando eu cheguei ao Botafogo, o grupo me passou muita confiança, o pessoal me recebeu muito bem, isso me fez que eu me adaptasse rápido. E eu já vinha me preparando há muito tempo, eu sabia do meu potencial, eu sabia que um dia eu podia chegar até a seleção, então eu me preparei para isso. E agora voltando ao Brasil, está tendo um resultado tão rápido assim. Isso é fruto do meu trabalho e dos meus colegas também, que têm me ajudado muito. E só quero crescer cada vez mais para que eu possa representar o meu país mais vezes. Oi, Igor, boa tarde. Só levantar aqui, tô aqui no fundo, aqui, Rádio da Globo, tudo bem? Vou fazer pergunta de pé aqui para você poder me ver. Igor, ainda nessa... Oi? Então eu posso passar a vez, porque eu queria fazer uma pergunta que seria um pouco específica pro Igor. Pode ser? Tá bom. Desculpa, Rangel. Boa tarde, Igor. Eu vou perguntar com o Igor. Yumi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Obrigada. Não estou entendendo muito bem. Talvez já falou várias vezes na mídia do Brasil. Desculpa, eu esqueci. Talvez já falou várias vezes na mídia do Brasil, mas agora como correspondente do Japão, quero perguntar como surgiu a ideia de comemoração Kamehameha, porque a torcida japonesa está muito vibrando com Goku do Brasil. Entendi. Na verdade, desde a minha infância eu sempre gostei de Dragon Ball e junto aos meus primos sempre ficávamos na sala assistindo e hoje está podendo ter essa oportunidade de estar podendo fazer gols e comemorar dessa forma foi o jeito que eu sempre quis e toda vez que eu fizer gol vou dar continuidade porque tá dando para ver que o pessoal está gostando e se identifica bastante comigo. Luiz, tudo bom? Luiz Henrique aqui, Débora, Canais Globo, tudo bom? Ontem, durante o treino, primeira atividade de vocês aqui visando o jogo contra o Peru, logo no início a gente viu o Dorival Júnior conversando com o grupo, até de uma forma bem enérgica, assim, sabe? Gesticulando bastante, só que de onde estávamos não deu para entender exatamente o que era. Que conversa foi essa? O que ele já começou a pedir para vocês visando o próximo jogo? O que ele espera desse time? Não, Dorival ali estava me passando informação do jogo passado, coisas táticas minhas que ele estava falando comigo, mas coisas leves mesmo, coisas para só ajustar ali dentro de campo só mesmo, e foi isso que ele estava conversando comigo. Sim, ele estava conversando ali com a gente, estava falando da mera importância do jogo de terça-feira que a gente vai ter, que vai ser um jogo também super difícil, e isso que ele estava conversando com nós desse jogo, porque a gente tem que estar concentrado desde o início, porque vai ser um jogo difícil, não importa a situação que o Peru está passando, mas todos os jogos que a gente for jogar vai ser sempre difícil, então isso que ele estava conversando ali com a gente.
Oi, vamos lá então. Agora, oi Igor, tudo bem? Você fez a tua estreia com a camisa da seleção jogando fora de casa. Agora é diante do torcedor. Ontem vocês tiveram uma prévia desse carinho todo, né? Muita gente querendo acompanhar um pouco do treinamento lá no Bezerrão. Você que jogou tantas temporadas nos Emirados Árabes, como você falava agora há pouco na pergunta do Edu, para públicos que eram pequenos, né? Às vezes fazia o gol, nem tinha essa comemoração toda, porque quase não tinha ninguém na arquibancada. Como é que você está vivendo essa expectativa de... Você já fez sua estreia, mas de fazer o primeiro jogo diante do torcedor, com esse carinho, com tudo que a seleção brasileira representa, diante de um estádio grande, cheio, lotado, enfim. Qual é a tua expectativa para viver esse momento? Obrigado. Eu fico muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade de jogar diante dos nossos torcedores. Isso faz muita diferença, porque sabemos o quanto o torcedor nos apoia e nos passa confiança também. E desde quando eu voltei ao Brasil, eu tinha essa vontade de sentir esse clima, de jogar com o estádio lotado, com o torcedor ao nosso favor. E hoje está tendo essa oportunidade. Eu fico muito feliz, espero dar muitas alegrias a ele e fazer um ótimo trabalho. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Luiz. Minha pergunta é para o Luiz. Sou Matheus Arantes do Portal Metrópolis. Na vitória contra o Chile, numa seleção repleta de jogadores que atuam na Europa, vocês dois que jogam no Brasileirão foram quem decidiram os gols. E aí, Luiz, eu queria saber, como você já jogou lá na Europa, se existe realmente uma diferença técnica entre os jogadores do Brasileirão e daqueles que atuam na Europa. Obrigado. Não, eu acho que os jogadores da Europa e os jogadores do Brasil também são excelentes. Todos os jogadores querem mostrar o seu futebol, querem fazer de tudo, então eu não acho isso que os jogadores da Europa ou os jogadores do Brasil são melhores. Todos têm sua característica, todos têm seu talento, então eu acho que é isso mesmo, porque todo mundo quer mostrar seu futebol, todo mundo quer botar seu futebol em dia, né? Então eu acho que é isso. Igor, Monique Danello, TNT Esporte. Depois da partida contra o Chile, alguns dos seus companheiros falaram em entrevista no pós-jogo, citaram que a jogada ali do gol, o cruzamento do Savinho para você, foi uma jogada trabalhada, muito trabalhada nos treinamentos. É a sua primeira vez aqui, foi pouquíssimo tempo lá em São Paulo. Como é que foi esse ajuste? Como é que tem sido a conversa com os seus companheiros, com jogadores que você está tendo a chance de atuar pela primeira vez, para encontrar esse encaixe, para que eles possam te procurar ainda mais e a bola chegar em boas condições para você voltar a fazer gols? Semana passada nós treinamos muito esses movimentos de ataque ao espaço, e a primeira oportunidade que eu tive de tomar a frente do zagueiro, eu não pensei duas vezes. E o Savinho, como é um cara muito, muito bom no mano a mano, ele conseguiu fazer uma ótima jogada ali, acabou cruzando. E com as minhas características, como eu tenho esse dom de atacar espaço, toda vez que eu tiver a oportunidade, eu sempre procuro atacar, porque o Dorival pede muito pra gente. E semana passada isso nós fizemos muito bem e conseguimos colocar em prática, e isso nos fez até o resultado positivo. Oi, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Luiz. Pro Luiz, Luiz, falando até com alguns dos seus companheiros, aquele golzinho contra o Chile no final deu aquela aliviada de pressão, enfim, muita cobrança em cima da seleção brasileira. E agora é um processo, né? Até a gente conversava mais cedo aqui com o Rafinha, falava que é tudo um processo. Mas tem um jogo agora diante da torcida, enfim, para conquistar, seduzir de novo essa torcida da seleção brasileira. É uma nova vitória que basta, ou tem que desenvolver o jogo melhor, enfim, tem que conquistar também a torcida de uma outra maneira? Cara, esse momento eu acho que todas as seleções passam. Nós queremos mudar isso e, como eu já falei, a gente vai mudar isso, mas isso tem que dar tempo ao tempo, tem que ser nos treinamentos, tem que ser nos jogos, a cada dia se esforçando. Eu sei que a seleção brasileira vai conseguir essa mudança, nós jogadores junto com a comissão técnica, então estamos fazendo de tudo, estamos trabalhando firme, estamos dando a nossa vida para que a seleção brasileira possa crescer mais e mais. Igor, tudo bem? Luiz Henrique, tudo bem? Boa tarde. Nivaldo do Ciro, TV Bandeirantes. Igor, gostaria de abordar com você. É claro que você é um jogador de ataque, mas existe um problema hoje na seleção brasileira, que são as bolas aéreas defensivas. O Brasil tomou 6 gols dos 9 de bolas aéreas. Como é que vocês, jogadores de frente, podem ajudar nesse aspecto? E uma outra questão, se o Dorival já definiu quem substitui Paquetá, ou se vai ter mais mudança no time? Obrigado. Caraca. Não, acho que nós temos defensores muito bons e são jogadores super bem nas bolas aéreas. Eu acho que nós temos total confiança neles. Você vê que nós temos crescido bastante esses últimos jogos, sempre ficando com a bola, atacando o time adversário. E
Eu acho que o Dorival tem muitos jogadores de qualidade para que possa tomar conta ali do meio. E quem tiver melhor no momento ele vai colocar, apesar de quem ele colocar pode dar o mesmo resultado. E nós estamos focados, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra uma equipe que vem crescendo cada vez mais. E todos os jogos de eliminatória se tornam jogos difíceis, mas temos mais 2 dias para preparar e fazer um ótimo jogo e sair com resultado positivo. Vamos agora falar de seleção brasileira. A equipe de Dorival Júnior fez o primeiro treino em Brasília para o jogo contra o Peru, que será na terça-feira. A atividade foi no estádio Bezerrão. Contou com a presença também de crianças e fãs. Fim de semana de Dia das Crianças, hein? A garotada adora isso. O pentacampeão Lúcio, que mora em Brasília, também estava lá. Conversou com Dorival, conversou com a comissão técnica. Amanhã os atletas vão ao Mané Garrincha para fazer o reconhecimento de campo, né? Tudo aquilo que é bem habitual. Antes de um jogo, a seleção está em 4º lugar na tabela das eliminatórias da Copa do Mundo com 13 pontos. E após a atividade, Luiz Henrique, que é o atacante do Botafogo e autor do gol da vitória do Brasil contra o Chile, falou sobre a expectativa para o jogo contra o Peru. Vamos ouvir. Esse jogo é muito importante para a gente. Sabemos que vai ser um jogo também muito difícil, mas estamos vindo de uma vitória importante fora de casa. Agora temos esse jogo dentro de casa, no Mané Garrincha. Vamos fazer de tudo para ganhar, vamos dar nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória aí, que vai ser importante para a seleção e para a gente também. Thaís, pusemos para vocês uma pitada de futebol, de esporte. Gente, eu fico cada vez mais assustado com algumas coisas no jornalismo brasileiro. Hoje, o senador Jorge Cajuru, que é uma pessoa pública, é jornalista, tem muita história no jornalismo esportivo, quer gostem, quer não, é um jornalista com uma estrada no jornalismo esportivo. Controversa, tal, mas tem a sua estrada. Hoje ele participou de uma live com o pessoal da UOL, né? Algumas perguntas que são feitas não me incomodam porque conheço a figura do John Charles Textor, e não conheço a figura do William Rogato, né? Nem pretendo conhecer, mas conheço também algumas figuras que estavam lá naquela mesa. E aí tem uma pergunta que essa pergunta me incomoda mais pela resposta, porque a gente sabe que o próprio senador Jorge Cajuru, ele é o presidente da CPI, mas ele gostaria muito, a intenção dele do coração era que isso não chegasse até onde está chegando. Era que John Textor fosse desmascarado e que ele pudesse dar um abraço forte na Leila Pereira e dizer, vencemos. Não foi isso que aconteceu, porque a CPI é muito maior do que o Jorge Cajuru. Alguns senadores engoliram o Cajuru. O Cajuru acabou se transformando num palco de circo ali, se transformando num palanque para bobagem, para besteira, para piada. E alguns senadores assumiram uma postura ali de respeito a ele, é claro, né? Mas uma postura de respeito à CPI, que, assim como qualquer outra CPI, é bancada com dinheiro público, né? Então não pode ser palco de circo. Enfim, o Jorge Cajuru participou por um tempo, né, de uma live com o povinho lá da UOL, e uma das perguntas foi se o empresário ligado à manipulação de jogos, William Rogato, tinha uma relação com o John Textor. No fundo, a ideia deles não, o John Textor continua sendo o grande criminoso do futebol brasileiro. Não, tudo isso aí é culpa do John Textor. Não, ele está por trás das manipulações de resultados, se elas existirem, né? Porque se esse cara realmente tem as provas que ele diz ter, print de WhatsApp, conversas, ligações, enfim, documento assinado, olha, eles vão tentar incriminar o John Textor. Não, ele está com o John Textor. O cara falou que as pessoas que trabalham para ele trabalharam contra o Textor, na verdade tudo isso é orquestrado, porque na verdade ele e o John Textor são a mesma pessoa, só faltou dizer isso, né? E o Cajuru, como ele não é um senador / jornalista hoje em dia que vai para o confronto para defender uma ideia e tal, ele está no ritmo da música, né? Ele dança ao ritmo da música. Então ele sabe que a bancada ali é toda pró Palmeiras, toda pró Leila, né?
E ele fez o jogo, assumiu aquele discursinho, né? Se ele vai para Portugal atrás de provas, lá ele assumiu o discurso de que, fulano, assim como o John Textor, não tem provas. Mas fez bem em separar. Não, fulano é uma coisa, fulano é réu confesso. E a confissão já é uma prova. O testemunho, para quem não entende nada de direito, que essa turma da UOL não entende absolutamente nada de direito, né? Nem de jornalismo. O testemunho já é uma prova. Agora, como ele está testemunhando sobre outras pessoas, então ele precisa apresentar algum elemento. Uma conversa de WhatsApp que seja, uma transferência bancária que seja, isso é uma comprovação. Porque existe uma CPI rolando, existe um processo rolando. Então, um depósito na conta de um árbitro, isso é uma prova. Uma conversa que ele tenha com qualquer integrante ou um print de conversa de jogador de clube, isso já é uma prova. E aí a polícia e o Ministério Público terão que investigar, né? Mas a maneira como o Cajuru responde, ele também não responde, na verdade, né? Ele deixa no ar, né? Agora, o tipo da pergunta mostra muita falta de comprometimento com o jornalismo. Mau caratismo mesmo, né? Como se fosse alguém mandado pelo John Textor para falar tudo o que falou e chegar lá em Portugal, não ter nada, né? Assim, vamos aguardar, porque eu não gosto de assumir um ponto de vista sem ter o mínimo de elementos para garantir esse ponto de vista. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que, obviamente, a opinião de alguém que não é um imbecil completo, obviamente, que tem caroço nesse angu, pô. Que tem caroço em manipulação de resultado 2022, 2021, 2020 e tal. Isso sempre teve. Sempre teve. Eu não posso confiar numa instituição que, historicamente, tem processos e processos de corrupção. Isso seria assinar uma declaração de imbecilidade. Eu não devo nada a ninguém, ninguém paga o meu salário aí que eu tenho que falar bem de A, B e C. Então eu estou aqui para fazer o meu trabalho, que é informar vocês. E como alguém que já viu de muita coisa no futebol, já viu de quase tudo, é óbvio que eu acho que tem mutreta em todos os anos, em todos os campeonatos. Se isso é suficiente para fazer A ser campeão e B ser rebaixado, eu não sei. Mas só o fato de o campeonato não ter a idoneidade e os agentes do jogo estarem envolvidos em qualquer tipo, mesmo que suspeita de manipulação, isso para mim já é passível de anulação, né? Se eu tenho o árbitro de uma partida envolvido em alguma coisa, em uma conversa que seja, acenando positivamente, se eu tenho um jogador acenando que vai ter isso e aquilo e tal, acaba o jogo, anula o jogo, porque não é possível. Isso não é possível, isso não é aceitável. Então vamos aguardar. Segundo Jorge Cajuru, a viagem realmente já está programada, né, para a semana que vem. Ele e o senador Romário estarão de frente com o réu confesso, o William Rogato, e que não tem nada a ver com o John Textor, conforme o pessoal da UOL quer, né, afirmar. Agora, a minha dúvida é, para quem trabalham essas pessoas? Porque não é possível que não seja amando de alguém isso, né? Para quem trabalha a UOL? Quem a UOL quer defender e o que a UOL quer esconder? Isso me preocupa muito. Esse discurso desesperado, batendo numa tecla, indefensável, parece estar querendo cobrir alguma coisa. Não é possível. A minha dúvida é, para quem que esse povo trabalha e amando de quem eles agem dessa forma? Porque nunca agiram. Pega a história de Juca Kfouri, um dos grandes jornalistas investigativos do país. Já teve cara a cara com o homem mais perigoso do futebol, lá na década de 80. Né? Temido, muito temido. Bicheiro foi um dos mandantes lá do Bangu, dos cabeças, se não o cabeça, Castor de Andrade. Esteve de frente com o homem, fez uma entrevista fantástica para Placar. Os outros menos, não tem nem de perto 1% da história aí que o Juca Kfouri tem. Respeito muito meu amigo americano, torcedor do América, o José Trajano. Mas eu sei que tudo tem um tempo, né? Tudo passa. E talvez o tempo dessa galera tenha passado, né?
e aí ficam fazendo esses papelões para garantir o salário no final do mês. Muito triste, né? Muito triste. Mas torço muito pelo fim da CPI e um fim que possa provar aquilo. Não que eu quero que prove. Eu só quero que chegue a um fim com uma conclusão cabal. Tem que ter uma conclusão cabal. Nosso dinheiro não pode servir para A, B e C ficarem viajando, passeando e não trazerem nada, absolutamente nada. E se esse cidadão William Rogat está mentindo, simplesmente entrar em contato com o governo de Portugal para pedir a prisão desse camarada. Porque, além do que ele já fez, ele mentiu numa CPI. Mentir numa CPI merece uma punição exemplar, certo? Eu vou fazer que nem os repórteres de rádio, que você conhece muito bem, vou fazer duas em uma. A primeira, existe alguma relação dele com o Textor, que também dizia que tinha provas e essas provas do Textor nunca apareciam? E segundo, existe um contato de vocês com as autoridades de Portugal para que ele, de repente, não fuja, já que você disse na tua fala que ele é um foragido e se esconde e tal, para que o encontro de vocês não seja um encontro, de repente, um desencontro? Não, na verdade, André, a gente fez um compromisso com ele. Qual? A Polícia Federal não vai conosco, não tem autoridade portuguesa nenhuma convocada, sequer informamos a ela. Seria um encontro realmente olho no olho, né? A princípio uma relação amistosa, respeitosa, desde que ele nos entregue provas concretas, como ele falou, repito, documento, áudio, vídeo. Essa é a primeira parte. Com relação ao Textor, a tua pergunta é muito boa, porque ele quis colocar o Textor como inocente, mas no ar ele jogou culpa na presidente do Palmeiras e no presidente do São Paulo. O Textor só apresentou indícios, provas nenhuma. A diferença do depoimento do Textor para o depoimento dele é que ele confessou quem ele é. Se você for analisar realmente qual foi o conteúdo de todo o depoimento dele, lá de Portugal, por videoconferência, foi a confissão dos seus erros. Disse, quando eu perguntei, ele falou, realmente eu sou réu, confesso. Realmente eu vivo disso, realmente eu fraudei. Realmente eu comprei jogadores, realmente eu rebaixei 42 times porque é mais fácil ganhar dinheiro rebaixando times. Então foi uma reunião de confissões, nem provas e muitos indícios. E a questão do Textor é isso que eu coloquei, que é a diferença. Ele inocenta o Textor, tipo assim, ele deu a entender de forma clara que tudo que o Textor denunciou é verdade, né? Mas nem ele e nem o Textor, nenhum deles ainda apresentou prova concreta para que a CPI trabalhe e para que todos nós jornalistas, e no meu caso, senador da República, saibamos quem é quem com nomes nesse jogo sujo. Bom, pessoal, então é isso. Nós conhecemos aí o velho e bom e velho jornalismo porco, sujo, né, canalha do Grupo UOL, né? Eles tentando aí, já que apareceu muita sujeira, que supostamente tem realmente provas de tudo que ele falou, o Igor Rogato, na CPI, né, e devem surgir realmente essas provas, e vai ficar complicado de negar que existe manipulação de resultados, que o Textor vem falando desde o ano passado, já que a narrativa de negar isso vai ser impossível. Vamos tentar ligar ao John Textor de alguma forma, com suposições, insinuações, lógico, sem provas, mas eles podem, né? Eles podem acusar Textor, Luiz Henrique, quem quer que seja, sem provas, que não tem problema nenhum. Aí tudo bem, tudo ok. Mas é isso, Luiz Henrique e Igor Jesus se destacando na seleção brasileira, coletiva muito boa, né? Até teve aquela correspondente japonesa perguntando sobre o Kamehameha, dizendo que os japoneses estão em êxtase, né, com o Igor Jesus comemorando, homenageando o Goku do Dragon Ball Z, né? Muito interessante essa parte da coletiva. E é isso, pessoal. Aqui tem o Globo Esporte, tem muita coisa importante. Então, estamos ainda em um cenário bem improvisado. Aqui estou segurando a câmera com a mão, o microfone também, com a mão. Mas tudo para fazer um conteúdo bom para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo, do vídeo. Tá? Compartilhem com amigos, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber avisos de cada post, cada vídeo que pingar aqui para vocês, tá bom? Eu sou o Rafael. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.